capítulo interessante, divertido dessa história dos livros é sobre edições. Algumas edições são muito bonitas, alguns livros foram publicados em edições realmente muito bonitas, e outros o contrário. Mas a ideia assim, de que você poderia fazer, inclusive, sob forma de gráfico, isso. Livros com conteúdo muito bom em edições horrendas, primores da fealdade, né? E aí não seria muito difícil encontrar isso. Por exemplo, as edições antigas da editora Martin Claret, a sua busca deveria começar por ali, porque tem bons conteúdos, mas edições absolutamente feiosas, né? Um nível de fealdade absurdo. E não é, essa opinião não é exclusiva nossa, não. Realmente os comentários rolam por aí, né? E outras edições de livros com conteúdo muito mediano, de mediano para baixo, com esmeradíssimas edições, muito bonitas, edições caras, inclusive, porque o investimento nisso da forma foi muito alto. Não nos vem à memória aqui nenhum título em particular, mas a tendência do mercado editorial, inclusive, é essa, de vender livros pela forma e não pelo conteúdo. Então, não é muito difícil você encontrar aí pelas livrarias. E o que mais interessa são os livros que aproximam essas duas coisas, que edições sejam muito bonitas, com conteúdo muito bom. E aí, nesse caso, consideramos que os livros do C.S. Lewis atualmente são imbatíveis. Por quê? Já haviam ganhado esse título com a publicação pela editora Thomas Nelson. Editora Thomas Nelson, que publicou vários boxes. Inicialmente publicaram 4, depois 9, depois 12, e atualmente eu não sei. Não sabemos aí quantos são esses volumes, né? A quantos vão os volumes publicados pela editora Thomas Nelson do C.S. Lewis. Mas um deles, que uso aqui como exemplo, né, é A Perfeição, A Abolição do Homem, que é um dos livros mais curtos do C.S. Lewis. Aqui no caso, esse livro está plastificado. Encapei ele dessa forma, mas dá para ver perfeitamente, né? Tudo funciona bem nessa edição. É capa dura, a ilustração, a apresentação aqui, a lombada, cada um desses volumes, no caso aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Os 2 volumes são fabulosos, na verdade os 3 que eu tenho aqui, né? Cristianismo Puro e Simples é um dos mais conhecidos livros de C.S. Lewis, está encapado aqui com papel vegetal. Dá para perceber a total beleza da coisa, né? O trabalho gráfico. Cada um com uma ilustração, um trabalho gráfico específico para aquela edição. Mas as lombadas, por exemplo, de Abolição do Homem em amarelo, não, em vermelho, de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz em amarelo, com fitas dentro para você separar o conteúdo, né, requintes. Mas o resto tudo perfeito, o papel, a fonte usada, mas principalmente o conteúdo. Aí que entra a história, né? Assim, são livros, edições muito bonitas, esmeradíssimas, e que foram feitas para um escritor muito bom, tratando de coisas muito importantes, o melhor dos mundos. O C.S. Lewis, desses livros em particular, esses 3 livros foram apresentados em edições anteriores aqui do programa. Mas talvez o mais importante é o mais fino, né? Assim, com o menor número de páginas, que é A Abolição do Homem. Possivelmente o mais significativo, com 100 e poucas páginas, 120 e poucas páginas. Como se não bastasse, uma outra editora, não a editora Thomas Nelson, mas a HarperCollins, publicou recentemente, para o nosso pavor no bom sentido, porque As Crônicas de Nárnia, um outro livro de C.S. Lewis,
para um outro público. Tem coisas em comum com esses livros de cunho filosófico, religioso do C.S. Lewis, como, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples. Existem pontos comuns, mas são livros voltados para o público infantil, que o adulto lê tranquilamente. O nosso pavor, que eu digo, por conta de que esse livro, As Crônicas de Nárnia, foram publicadas em um único volume há alguns anos atrás. É fácil de ser encontrado, é barato, mas são um único volume, em brochura. Agora, a editora HarperCollins publicou em 7 volumes esses livros, e são edições. A edição é muito bonita, dá quase a impressão de ser uma edição facsimilar, de que as ilustrações são muito adequadas a isso, a um livro que trata desse assunto, um livro voltado para o público infanto-juvenil, são coloridas. O traço não é tão perfeito, é imperfeitamente adequado à imaginação de uma criança, essa é a ideia. E o resto tudo, lembrando inclusive os livros publicados pela editora Thomas Nelson do C.S. Lewis, só que aí nessa outra versão. Conseguiram, dependendo do seu ponto de vista, é uma questão de gosto isso, superarem os livros da editora Thomas Nelson.